Bom dia. Nessa manhã de quinta-feira vamos falar sobre o Evangelho de João, no capítulo 8, alguns versículos onde Jesus Cristo estava ensinando as pessoas na igreja. E Jesus Cristo falou a verdade, como ele sempre falava a verdade, certo? Se nós olharmos no capítulo 8 do Evangelho de João, e no versículo 58 e o 59, Jesus falou algo lá para eles que eles não gostaram. E geralmente é assim, ó, quando você aconselha uma pessoa, quando você diz para uma pessoa que ela está errada, geralmente ela não gosta de ouvir isso da sua boca, ouvir isso de você, certo? Jesus disse, olha o que Jesus disse, Jesus respondeu-lhes, em verdade vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. Jesus disse, antes que Abraão existisse, ele já era. Ou seja, antes, muitas vezes aqui a gente pode ver isso de algumas maneiras, assim, de alguns ensinamentos, algumas evangelização, maneiras de ensinar. Jesus disse, antes que Abraão fosse, eu já sou. Ou seja, antes que existisse a mentira, antes que existisse a perseguição, Jesus já era antes, ele era a verdade. Certo? E o que fizeram aqui, ó? A estas palavras pegaram então em pedras para lhes atirar. Jesus, porém, se ocultou e saiu do templo. O que é Jesus se ocultar e sair do templo? Quando alguém vem e fala a verdade para você e diz aquilo que está errado, que você aconselha, você pode acreditar. A pessoa, não, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí você presta atenção na pessoa, na atitude dela, certo? O que é? Aqui Jesus saiu do templo, ele se ocultou. Ou seja, quando a pessoa está errada, quando a pessoa faz algo errado, ela está cega para a palavra, ela está cega para a verdade, ela não consegue ver Jesus na vida da pessoa. Mesmo que às vezes a pessoa não é cristã, não é evangélica, não é batizado. Certo? Mas se você aconselhar uma pessoa a não fazer isso, certo? O que acontece? A pessoa, ela vai fazer, mesmo você não aconselhando, ela vai achar que ela está certa e você, por aconselhar a pessoa, está errada. Certo? E aqui Jesus se ocultou. Ele saiu do meio deles. Simplesmente pegou, se levantou e retirou. Por quê? Porque quando você fala a verdade, quando você aconselha uma pessoa a verdade, que a pessoa tá errada, a primeira coisa que ela faz é chamar você de mentiroso, é juntar pedra. Ela quer ferir você, ela quer machucar você. Ela não quer perder a razão, ela não quer ficar mal vista na sociedade, senão uma pessoa má, achando que está fazendo bem. Certo? O ocultar ou sair da vida da pessoa é quando a pessoa se levanta para outra pessoa, às vezes que são evangélicas, são cristãos. O que acontece? O Espírito Santo se retira da vida da pessoa. Jesus, ele se afasta porque você luta contra Jesus, você luta contra Deus, contra os céus, contra os anjos, você luta contra a majestade, a magnificência de Deus. Certo? Você luta contra a graça de Deus, contra o Filho de Deus, contra Jesus. E ninguém fica do lado de pessoa assim, todo mundo se retira. O que aconteceu lá com Saul e com Davi? Certo? O que aconteceu? Jesus não retirou dele o Espírito e não enviou para ele um Espírito mau da parte de Deus, da parte do Senhor? E esse espírito que incomodava ele não saía só com louvor da harpa? Não saía só com cântico? Certo? Assim, ó, você tem que fazer o mesmo, você tem que fazer cânticos, você tem que salmodiar, você tem que falar a verdade. Você tem que seguir Jesus, seguir o exemplo de Jesus Cristo. Não deixe a verdade se ocultar dentro de você. Não deixe a verdade sair de dentro de você, da frente dos seus olhos. Certo? Porque assim, tem pessoas que querem tirar a palha que está no teu olho, mas ela é uma porta sem tramela, que não abre e não fecha. Certo? Que está sempre tipo a meia boca. O vento abre e quando você fecha, o vento abre de novo, ou às vezes abre sozinho. É a pessoa, é maldade, é a boca, é o olho mal da pessoa. É a pessoa dar ouvido para aquelas coisas. Por exemplo, se você está num lugar
que tem diversas tonalidades de som, tem barulho de bateria, barulho de guitarra, barulho de violão, barulho de música, você ouve aquilo, não é verdade? Então é assim, ó, essas pessoas que estavam ali reunidas com Jesus, que pegaram as pedras nas mãos, elas ouviram isso e automaticamente se enfureceram e deu ouvido para eles e ajuntaram pedras. Por quê? Porque deram ouvido às totalidades de som para Satanás. Certo? Não aceitaram a verdade. Não aceitam a verdade. E não é muito diferente para os dias de hoje. Então, não deixe Jesus escapar de sua vida. Não deixe Jesus sair de sua vida. Certo? Não deixe Jesus sair do seu coração. Não perca a tua verdade. Certo? Não perca a razão. Se a pessoa não te der ouvido na primeira vez, na segunda vez, na terceira vez, deixa ela. Porque tem pessoas que dizem assim, entrega para Satanás. Não entregue ninguém para Satanás. Porque da mesma maneira que você entrega alguém para algo mal, você vai ser entregue também. Certo? Da medida que você mede uma pessoa, você vai ser medido. Se você mede uma pessoa como uma trena de 1 metro de comprimento, você será medido da mesma forma. Certo? Seja amigo da pessoa, seja uma pessoa boa na vida das pessoas, seja uma pessoa de presença, mesmo na pobreza, mesmo na dificuldade, tenha um bom caráter na sociedade. Porque o enfurecimento de Satanás é você falar a verdade para ele, você se manter em silêncio e você ensinar aquilo que Jesus quer que você ensine para as pessoas. Eles expulsaram Jesus do templo. Jesus saiu do culto. Por quê? Porque tinha pessoas ali querendo aprender, querendo saber a verdade. Mas sempre tem aqueles que se levantam, certo? Se levantam contra aquele que quer falar a verdade, que quer ensinar como Jesus. E tiram essa prioridade do teu conhecimento das Escrituras com Jesus. Não querem que você saiba. Eles querem que vocês concordem com eles, com o erro deles. Assim como essas pessoas aqui juntaram pedra para apedrejar Jesus. É só você olhar nos 2 últimos versículos do capítulo do Evangelho de João, do capítulo 8. Certo? Então é assim, não seja uma pessoa cega. Seja uma pessoa que enxergue o que está errado. Olhe dentro de você e vê o que está errado e faça o que é certo. Siga Jesus Cristo. Não perca a oportunidade de Jesus passar ocultamente em sua vida. Não endureça o teu coração. Certo? Seja uma pessoa boa. Aqui diz assim, no capítulo 9, no versículo 1. Caminhando, viu Jesus um cego de nascença. E às vezes, caminhando Jesus, é a pessoa que caminha, que leva a palavra para você. Às vezes você não consegue enxergar Jesus, você é cego. Você ainda não tem um conhecimento, você não tem uma aproximação com Jesus. Você não tem o conhecimento do Espírito Santo para você saber dirigir a palavra para a sua vida e para a vida das pessoas. Vocês têm que ingerir a palavra, vocês têm que se alimentar, vocês têm que comer, vocês têm que procurar saber o que é certo. Não seja um cego sempre, a vida inteira, do começo de sua vida até o fim. Seja uma pessoa que enxergue Jesus. Quando você está com problema de visão, que você olha, seus olhos estão meio embaçados, que estão meio ruins, você vai até o oculista. Se você tem problema de miopia, ele vai consultar para você ou um óculos de descanso ou um óculos de grau para você. Ele vai dizer qual o tipo que você vai ter que usar. E é dessa forma que Jesus quer que você veja ele. Da melhor forma. Certo? Temos que agradecer ao Senhor para Ele abrir nossos olhos, abrir nossa vida, abrir o nosso coração para a verdade. Porque antes de qualquer coisa, Ele já existia. Certo? Ele já estava com Deus, ele já estava com o Pai dele aos céus. Então assim, seja você uma pessoa também, certo? Que abandone o que é errado e pegue o que é certo. Não colhe esses espinhos para a tua vida. Certo? Procure tirar o joio vagarosamente do seu caminho. Certo? E ensine outras pessoas. Faça como Jesus fazia. Se a pessoa não quer dar ouvido, deixa ela. Fique no teu culto. Porque quando a pessoa vê o erro que ela cometeu, quando ela cair,
certo? De bandeja nas coisas de Satanás, ela vai olhar para você com vergonha, ela não vai conseguir olhar para tua cara direito. Porque geralmente é assim, Satanás, ele foi todo delicioso, foi todo cheio de chocolate, ele foi todo cheio de, tipo assim, chave de apartamento, casa para você, Jesus. Quando ele foi lá atentar Jesus as 3 vezes, Jesus não aceitou essas coisas, Jesus não aceitou o erro. Por que que você tem que aceitar o erro? Por que que você tem que errar? Por que que você tem que dar conversa fiada às coisas erradas? Certo? Se Jesus nos ensinou que nós temos que usar a verdade, ter um bom coração contra os ataques do inimigo, contra a mentira de Satanás, por que que você dá razão a Satanás? Se Jesus mesmo disse, nem só de pão viverás o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Certo? Se vocês olhar, vocês vão ver que eu estou com razão. Certo? Satanás, ele vem com coisas para você. Ele vem te oferecendo dinheiro, casa, ele vem ali adoçando você, enganando você, certo? Para você colocar isso na cabeça das outras pessoas, que você só é uma pessoa de Jesus, que você só é uma pessoa de Deus, se você tiver casa, se você tiver carro, se você tiver dinheiro, tiver mansões, tiver fortuna, para você ser alguém na presença de Deus, certo? Não dê ouvido para a igreja de Satanás. Certo? Como essas pessoas fizeram aqui com Jesus Cristo, que juntaram pedra para apedrejar ele, porque Jesus falou a verdade e geralmente tem pessoas que não aceitam a verdade. Se dentro de uma igreja tiver 300 pessoas, sempre tem umas 20, 30 ali que vão achar que você é errado, que vão querer te apedrejar, que você não serve para elas. Por quê? Porque aquela verdade encaixou na vida delas igual uma camiseta, certo? É por isso que você tem que ser uma pessoa quadrada, você tem que se enquadrar com as escrituras para você saber o que Jesus quer para a sua vida, certo? Não se declare e não concorde com o erro, certo? Deixa a pessoa vai dizer, vocês concordam comigo, isso, aquilo? Não concorde, fique na tua, fique em silêncio, certo? Fique em silêncio, porque Jesus, ele fica olhando o que você está fazendo. Como aquela viúva que colocou 2 moedas no cofre do tesouro. Jesus foi lá e deu um testemunho para os discípulos deles. E é o que Jesus faz. Ele vai lá dar um testemunho teu para Deus. Se você for uma pessoa que fala a verdade, se você coloca a tua confiança em Jesus, se você deposita a tua verdade em Jesus. Certo? Não abra a porta para Satanás. Nas escrituras diz, aquele que bater, abrir-se-vos-á. Mas é a porta da verdade, a porta do conhecimento. Certo? Não use as escrituras para dizer, as portas vão se abrir, você vai ficar rico, amanhã vai cair R$1 milhão na tua conta, porque isso, porque aquele outro. Certo? Tome cuidado, que tem pessoas golpistas que usam essas coisas. Então, não acredito nisso. Trabalhe, seja uma pessoa boa, uma pessoa honesta. Viva daquilo que você está ganhando no teu dia a dia com alegria. Porque Jesus também trabalhou. Jesus sustentou Maria e seus irmãos e não reclamou. Faça você o mesmo do pouco que você ganha, certo? Agradeça a Deus por tudo. Agradeça a Deus pelo cortador de unha, agradeça a Deus pela tesoura, agradeça a Deus, sabe, pela lâmpada, agradeça a Deus pelos pregos, pela motosserra, agradeça a Deus por tudo, certo? Agradeça a Ele, porque graças a Ele, através do seu Filho, hoje nós temos o total acesso a todas essas coisas que a gente precisa, a motosserra, a serota, martelo, a prego, a bitorneira, sabe? A caixa de banco, graças a Ele. Agradeça a Deus pelo Filho dele, porque através dele hoje nós temos alimento e temos água para beber. E temos o conhecimento de saber o que é certo e o que é errado para nós andarmos e seguirmos e irmos aos céus com o Senhor. Certo? Então, não dê ouvido para bajulação. Não dê ouvido para pessoas que querem adoçar você, que querem dar chocolatinho na tua boca, como Satanás fez com Jesus. Tudo isso eu te darei. Tome cuidado, que tem pessoas que dizem, chave de apartamento, chave de casa, isso, aquele outro. Não vá atrás dessas conversas, certo? Senão você vai acabar ficando louco da cabeça, você vai achar que isso é verdade, que você tem que trabalhar, que você tem que ter, e Satanás está ali do teu lado te rodeando. E a palavra do Senhor, Jesus, acaba sufocando na sua vida e ele sai da tua vida ocultamente sem você perceber. Assim como aconteceu com Sansão, que deu ouvido para Satanás. E olha o que aconteceu. O Espírito Santo de Deus saiu da vida dele, ele não sabia.
e foi querer enfrentar os inimigos. E o que aconteceu com ele? Não faça você o mesmo, não faça você isso, porque o Senhor não se agrada de tais pessoas, de tais atitudes. Tome cuidado, cuide da sua família, cuide dos seus filhos, aconselhe seus filhos, aconselhe a sua família, converse entre vocês, sejam umas pessoas boas no colégio, no trabalho, na estrada, onde é que você estiver. Certo? Não pense que vocês, assim, são em bilhões de pessoas aqui na Terra, que você fala mal de um, fala mal do outro, faz uma coisa aqui, faz uma coisa ali, achando que Deus não vai ter tempo para ouvir todo mundo, que Ele sabe de todas as coisas, antes mesmo que tudo aconteça, antes mesmo que tu nasça, tudo que você vai fazer, Ele já está sabendo. Ele só quer a comprovação para ver a tua atitude, o teu coração. Porque da mesma medida que você mede uma pessoa, será medido. Então, tome cuidado, tá bom? Não julgue ninguém. Ame as pessoas, respeite as pessoas, tá bom? E eu peço nessa quinta-feira que, em nome de Jesus Cristo, você seja abençoado. Se tiver culto na sua cidade, não perca, que geralmente tem cidades que tem na quarta, tem na quinta, às vezes tem na terça-feira, às vezes na quinta. Não perca essa oportunidade de Jesus passar o culto por você. Não o seu culto de Jesus. Não junte pedras, porque ele se afasta de você. Porque as pedras que você tira hoje, amanhã elas vão cair em cima da sua própria cabeça. Porque da medida que você julga, será julgado. Que em nome de Jesus Cristo, você seja uma pessoa abençoada, uma pessoa que acredita em Jesus Cristo, uma pessoa que não se deixa abalar pelas tempestades dos dias e as perseguições das noites nas escuridões. Nas ocultações. Que Deus abençoe você, abençoe sua família, que a cada dia de sua vida você seja uma pessoa melhor, uma pessoa simples, mas uma pessoa amada e bem vista aos olhos do Senhor. Porque de tudo o Senhor agrada de você, mas aborrece a tua maldade, assim como ele fez com Jacó e Esaú. Amou a um e aborreceu o outro, porque às vezes sempre tem o errado, que acha que está certo e não está, tá bom? Que Deus abençoe você poderosamente nesse dia, nessa semana, em nome de Jesus Cristo. Não esqueça, agradeça pela meia que você usa, agradeça pelo chinelo, pela bota de borracha, pelo sapatão. Agradeça pelo banho que você toma. Porque se você toma banho todo dia, se você se alimenta todo dia, se você tem o seu trabalho, dependendo do que você faça, você é uma pessoa rica, você é uma pessoa feliz e não sabe. Porque se acontecer de você cair no inferno, junto com Satanás, você vai se lembrar do que você tinha aqui na terra, da riqueza que você tinha em suas mãos, que era trabalhar, tá todo dia em casa com a sua família. Não perca isso, não deixe ninguém ocultar Jesus da sua vida, para que Jesus não se oculte de você, você dando ouvidos e indo atrás de pessoas, tá bom? Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe a sua semana, seu trabalho, sua vida, seu coração, que cada passo que você der de sua vida seja sempre para a direção de Jesus, para o conhecimento da verdade e da vida. Eu agradeço a todos vocês, porque nós temos o conhecimento de saber o que é certo e o que é errado. Que Deus abençoe cada um, em nome de Jesus Cristo.